Finalmente chegamos ao último capítulo da primeira temporada de Jinx, que conseguiu ao longo de toda essa primeira temporada extrair o mais profundo e sincero ódio que a gente sente. E claro, já teve o anúncio de que a segunda temporada de Jinx começa agora em novembro, ainda no dia 22, 23, talvez até já esteja muito próximo quando esse vídeo estiver saindo, então a gente não vai ter muito descanso não, tá? Assim que eu tiver com tudo em dia, porque ainda vou trazer o vídeo sobre os capítulos especiais que a gente teve aí em Jinx, né? Assim que eu trouxer, a gente já vai falar sobre a nova temporada, então ainda em novembro a gente deve estar trazendo aí, não vai ter muito descanso, a gente vai ter que sentir muito ódio pelo Jae-kyun de novo em breve. Claro que antes da gente falar aí do último capítulo, eu quero te lembrar e te pedir que o like é muito importante no vídeo, porque ajuda bastante no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá nas outras redes sociais. Já faz tudo isso aí pra você não perder quando eu começar a falar sobre a próxima temporada, né? Quando eu falar sobre o capítulo especial também, já fica aí ligado. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, porque é pra você dar a sua opinião e falar aí o que você tá achando do capítulo também. No último capítulo, então, depois que a verdade veio à tona, a gente viu o Jae-kyun perguntar pelo Kindan, onde que o Kindan tava. Então, antes dos colegas dele poderem responder, a gente é levados aí a ver por nós mesmos o que aconteceu com o Kindan nos últimos dias. O Dan tá sozinho naquele apartamento gigante do Jae-kyun, numa atmosfera completamente sombria e triste, e ele tá empacotando as coisas dele, se preparando pra ir embora dali finalmente. Existe apenas uma coisa com a qual ele não sabe muito bem o que ele deve fazer, que é o antigo guarda-roupa de casamento da sua avó, né? A única mobília que ele guardou dessa mudança que ele fez repentinamente, na esperança de que a avó dele pudesse sair do hospital e pudesse ter ele de novo. Afinal, é a única lembrança dos tempos felizes do passado deles. Sozinho com o guarda-roupa, ele se lembra da avó dele no leito do hospital e da mulher, da velha nesse momento, tendo lembranças de quando ela era jovem e morava no litoral. Uma das conversas que eles tiveram no hospital recentemente. Nessa conversa, então, ela pede pro Dan que ela gostaria de ver o oceano, ver o mar uma última vez, porque quando ela era criança, ela era deslumbrada pelo mar, ela morava no litoral, e a última vez que ela lembra de ter visto o mar foi quando ela tinha 10 anos de idade. Vale mencionar o quadro da versão jovem da avó do Dan, enquanto ela observa o oceano, uma menina fofa e com semblante alegre, deslumbrada, observando aquele mar gigantesco. É definitivamente assim um dos quadros mais emocionantes que a gente já viu nessa história. Então, depois de ouvir esse pedido em prantos, o Dan promete a ela que eles vão juntos ver o oceano. Então, ali junto do guarda-roupa antigo da sua avó, ele decide aproveitar o momento e dedicar mais do tempo dele à avó dele. E quanto ao guarda-roupa, ele decide se desfazer, afinal de contas ele não acredita que a avó dele vai precisar dele de novo, ou vai ter a chance de precisar dele de novo. Quando o Dan termina de embalar os pertences dele, ele se dirige ao escritório do Jae-kyun para deixar ali a carta de demissão dele. E nesse momento ele se lembra de como foi viver ali, que por mais que tenham passado por momentos difíceis, ele consegue lembrar de vários momentos felizes que ele passou ali também. Mas aí ele, lembrando mais uma vez do que aconteceu e daquelas duras palavras do lutador pra ele, né, acreditando que ele tinha traído ele, o Dan sente que não tem mais serventia nenhuma pro Jae-kyun. E apesar de tudo, apesar da gente saber o que realmente aconteceu, aquelas palavras grosseiras do Jae-kyun pra cima dele, jogando a culpa nele, fizeram o Dan se sentir culpado, mesmo que parcialmente, pelo que aconteceu na luta.
No final de tudo, o Dan ele ainda se menospreza, sentindo que aquele era um trabalho que nunca esteve aos seus pés. Mas também ele não pode ir embora sem dizer nada, só que ao mesmo tempo uma despedida cara a cara ia deixar as coisas ainda mais estranhas. Então Dan escreve a sua carta de demissão, que é também uma carta de despedida pro Jae-kyun, e finalmente vai embora daquele apartamento. Voltamos então pro hospital e a gente vê o momento em que o CEO avisa o Jae-kyun que o Dan tinha entregado a carta de demissão dele e que ele estava determinado e que por mais que ele tivesse insistido pro Dan não fazer aquilo, o Dan não voltou atrás. E esse arrombado, quando ele escuta isso, ele tem a cara de pau de perguntar por quê? Por que esse mimado de merda, arrombado? O treinador ainda debocha do Jae-kyun, dizendo que essa pergunta, esse porquê, não pode ser sério. Afinal de contas, todos que estão ali ouviram a maneira como o Jae-kyun falou com o Kim-dan depois da luta. Enquanto o CEO comenta sobre a necessidade de procurar um novo fisioterapeuta, o Jae-kyun se lembra da noite anterior a essa grande luta, quando os dois fizeram sexo, como de costume, né, que o Jae-kyun sempre fazia antes das lutas. E ele lembra do Dan agir de maneira estranha, segundo a perspectiva dele. Na cabeça dele, naquele momento, o Dan já estava pensando em ir embora. Mas a gente sabe que o Dan em momento nenhum estava realmente pensando nisso, eram muitas coisas acontecendo na cabeça dele. A situação desesperadora da saúde da avó dele, a oportunidade, né, a oferta que poderia salvar a avó dele e que ele teve que recusar, que ele nem teve a oportunidade ainda de contar pro Jae-kyun, e além de tudo ainda tinha o fato de que recentemente o Jae-kyun tinha acabado de recusar os sentimentos dele quando o Dan fez aquela singela confissão sobre como ele se sentia em relação ao Jae-kyun. Ainda indignado e sem acreditar, o Jae-kyun finalmente chega no apartamento. Ele vê alguns homens ali carregando o guarda-roupa, aparentemente levando o guarda-roupa, sem entender direito o que está acontecendo, e daí ele começa a procurar pelo Kim-dan, pelo apartamento, aos berros, explodindo de raiva, mas ele não encontra o Dan em lugar nenhum, até que finalmente ele encontra a carta de demissão. Então, nos próximos quadros, a gente acompanha o Jae-kyun procurando pelo Dan em todos os cômodos desesperadamente, enquanto a gente acompanha a leitura da carta de demissão do Dan. E eu honestamente pensei em como seria a melhor maneira de comentar sobre essa carta ou retratar ela aqui pra vocês, e eu decidi que definitivamente a melhor maneira de fazer isso seria lendo ela inteira. Querido Sr. Ju, eu não tenho desculpas o suficiente, eu sei que a coisa certa a se fazer é dizer adeus pessoalmente, mas eu achei que não seria algo que você iria querer, então ao invés disso eu estou escrevendo uma carta para você. Me desculpe pelo meu erro que arruinou sua luta. Hoje eu estou deixando de ser seu fisioterapeuta e saindo dessa casa. Obrigado por sua hospitalidade até agora. Eu organizei todas as minhas anotações para o meu substituto e no fim de cada mês eu mandarei algum dinheiro para quitar a dívida que você pagou por mim e a conta do hospital da minha avó que você cobriu. Eu farei o que estiver ao meu alcance para pagar a minha dívida, então não se preocupe com isso. Eu espero que você encontre um fisioterapeuta mais competente e que seu ombro fique melhor logo. Eu sinto muito por todo o transtorno que causei. O Jae-kyun então finalmente encontra a jaqueta da Team Black que o Dan deixou. Uma jaqueta que em algum momento da história ele havia meio que dado ao Dan, né? Deixado ficar com ele. E aí no momento que ele encontra essa jaqueta, depois de finalmente ler a carta de despedida, ele finalmente acaba caindo na real, a ficha dele acaba caindo, e aí ele explode e reconhece pra ele mesmo que ele tá se sentindo um lixo, que ele tá se sentindo um merda. A carta do Dan, ela parece simples, né, demissional, mas é uma carta que conta pra gente muito da narrativa de toda a problemática com a qual o Dan teve que lidar ao longo da história, e finalmente fecha essa primeira temporada pra gente
deixando claro como o Dan terminou tudo isso sempre se sentindo cada vez menor, por mais que ele estivesse achando que estava encontrando solução para os grandes problemas dele, ele vai terminar esse primeiro ciclo com os mesmos problemas, ainda com dívida, ainda se sentindo um ninguém perto das outras pessoas, ainda preocupado com a saúde da avó dele. Então, quando ele achou que tinha encontrado uma solução, uma maneira de lidar com todos os problemas, ele vê que ele caiu no mesmo lugar, que ele voltou pro mesmo lugar. E assim chega ao fim a primeira temporada de Jinx. Como eu falei pra vocês, já tá estourando aí a nova temporada, tá? Em questão de alguns dias já tá saindo, e a gente ainda teve alguns comentários da autora logo ao fim da primeira temporada. Ela comenta sobre a primeira temporada e sobre como ela adora essa coisa do top, né, do semi-tóxico, que ela entende que isso faz muito dos leitores passarem muita raiva ao longo da história, e a gente sabe, eu acompanhei vocês aqui nos comentários destilando todo esse ódio pelo Jae-kyun, mas que no final das contas ela adora essa coisa do semi, do top tóxico, e não há nada mais satisfatório pra ela do que depois de toda uma história poder ver um cara como esse, um homem como esse, rastejando pelo outro rapaz. Então a gente já tem aí uma ideia, né, do que ela tá propondo aí pra próxima parte da história, né? Não é como se a gente já não tivesse visto algo parecido, por exemplo, em BJ Alex. Segundo ela, a primeira temporada foi mais voltada pro enredo, enquanto a segunda temporada ela vai tocar numa parte um pouco mais sentimental da coisa. Eu lembro que em algum comentário, em algum momento, a Minhwa comentou que não era para os leitores esperarem de Jinx uma grande mudança e um grande romance, porque não era a proposta da história, não era isso que ela estava querendo trazer ali. E muita gente levou isso a sério, né? Faz sentido, só que eu acho que talvez com esse comentário dizendo que a próxima temporada vai puxar para um lado um pouco mais sentimental, eu acho que ela estava querendo dizer então que não era pra gente esperar nessa primeira temporada, que talvez ela traga um pouco disso agora, né, numa segunda temporada, porque realmente a primeira passou longe disso. O Jae-kyun não deu abertura em momento nenhum para desenvolver algum tipo de vínculo ou sentimento pelo ou com o Kingdom. Ela respondeu várias perguntas que os fãs fazem comumente, foram várias, eu não vou trazer todas aqui, e ainda trouxe algumas ilustrações que costumam ser pedidas pelos leitores da obra. A gente tem o prazer de ver os dois vestidos de empregadinhas e depois uma visão de como um gostaria de ver o outro. O Dan imagina o Jae-kyun em uma espécie de nerd de roupa casual, e já o Jae-kyun imaginando o Kingdom em uma fantasia super pervertida de algo como um hamster sensual. E pra finalizar, uma ilustração super fofa do que seria os dois em um dia casual, em uma selfie no espelho em algum momento em que eles foram tomar sorvete. Essas ilustrações extras fizeram meu dia mais feliz, assim, quando eu vi. Aquele Jae-kyun nerdola ali, gente, ficou belíssimo. E ela ainda comenta sobre o capítulo especial, né, do Hisan e do Yonggu, mas esse eu não vou falar nada aqui pra vocês, porque eu ainda vou fazer um vídeo sobre esses capítulos especiais, que o meu plano é que saia antes da gente começar a falar sobre a nova temporada, tá? Então talvez até a próxima temporada dê uma atrasadinha de alguns dias em relação ao lançamento do capítulo, mas antes eu vou trazer sobre esses capítulos especiais. Os comentários da autora me deixaram realmente animado pra próxima temporada, e eu genuinamente compartilho muito dessa ideia de adorar ver o semi-tóxico totalmente cadelizado pelo outro personagem. Então assim, eu definitivamente estou muito ansioso para a próxima temporada. E espero que vocês estejam também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente volta em breve com mais vídeos de Jinx, porque como eu falei, a gente não vai ter grande sossego, e com outros vídeos aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.